Durante décadas, imagens de humanos primitivos em cavernas escuras, envoltos em peles de animais e cercados por fogo, dominaram livros, museus e filmes. Essa representação icônica, porém enganosa, moldou nossa visão sobre os povos pré-históricos. Mas será que eles realmente viviam confinados em grutas durante toda a vida? A resposta é surpreendente: não. Cavernas eram usadas sim, mas não como lares permanentes. Na verdade, os primeiros humanos desenvolveram estratégias de abrigo muito mais versáteis, adaptadas ao clima, aos recursos e às necessidades sociais. Neste vídeo, desmontamos o mito do homem das cavernas e revelamos onde nossos ancestrais realmente se estabeleciam, como construíam seus refúgios e por que certas ideias persistem até hoje. Prepare-se para repensar tudo o que você achava saber sobre a pré-história. Por que a imagem da caverna se tornou tão poderosa? A ideia de que os pré-históricos viviam permanentemente em cavernas surge, em grande parte, do acaso arqueológico. Esses ambientes protegem artefatos, ferramentas, ossos, pinturas rupestres, de intempéries, facilitando sua preservação. Já estruturas feitas de madeira, couro ou folha se decompõem com o tempo, deixando poucos vestígios. Assim, os primeiros pesquisadores do século XIX, ao encontrarem evidências abundantes em grutas, concluíram, erroneamente, que cavernas eram moradias fixas. Além disso, a cultura popular, desde pinturas vitorianas até desenhos animados, consolidou essa caricatura. Mas escavações modernas revelam outra realidade. Cavernas funcionavam como locais temporários, santuários rituais ou abrigos de emergência. Em regiões onde sequer existiam grutas, como nas planícies da África Oriental, os primeiros Homo sapiens sobreviveram perfeitamente bem. A verdade é que a habitação pré-histórica era dinâmica, móvel e profundamente conectada ao ambiente circundante. Onde os pré-históricos realmente dormiam. Enquanto as cavernas preservavam artefatos, as construções efêmeras desapareceram, mas não sem deixar pistas. Em sítios arqueológicos como Terra Amata, na França, datado de cerca de 400 mil anos atrás, foram identificadas estruturas circulares com postes de madeira e paredes de folhas. Na Europa do Paleolítico Superior, há registros de cabanas feitas com ossos de mamutes, cobertas por peles. Já na Austrália, povos indígenas construíam gunias, pequenos abrigos cunicos com galhos e casca de árvore. Esses modelos demonstram que os humanos antigos não dependiam de formações naturais para viver. Eles eram engenhosos, usando os materiais disponíveis com criatividade. Em regiões tropicais, palafitas sobre rios eram comuns. Em desertos, tendas de couro ofereciam mobilidade. A arquitetura pré-histórica variava conforme o ecossistema, provando que esses grupos eram adaptativos, não limitados a um único tipo de refúgio. Longe de serem estáticos, moviam-se com as estações, seguindo manadas ou colheitas. A diversidade dos modos de vida antes da agricultura. Antes do Neolítico, grande parte da humanidade vivia em grupos nômades ou semi-nomades. Isso não significava ausência de organização social, muito pelo contrário. Comunidades como Sando Kalarari ou Usaeta das Filipinas, ainda hoje existentes, mostram como é possível viver com abrigos leves, desmontáveis, mas eficazes. Arqueólogos identificaram, por exemplo, fogueiras circulares no Lago Turkana, com datações superiores a 1,5 milhão de anos, indicando que o fogo era central em espaços ao ar livre, não apenas em cavernas. Esses locais serviam como pontos de encontro, oficinas e cozinhas, verdadeiros núcleos comunitários. A mobilidade era uma vantagem, evitava o esgotamento de recursos e permitia o intercâmbio entre grupos. Assim, a ideia de casa era fluida, ligada mais a relações sociais do que a paredes fixas. A pré-história, portanto, não foi uma era de isolamento em grutas, mas de conexão constante com o território e com outros seres humanos. Espaços sagrados, não lares cotidianos. Embora não fossem residências, cavernas desempenhavam papéis cruciais na vida pré-histórica. Muitas serviam como locais rituais. As famosas pinturas de Lascaux, na França, ou Altamira, na Espanha, não foram feitas em áreas habitadas, mas em câmaras profundas, de difícil acesso, sugerindo usos cerimoniais. Estudos apontam que esses espaços eram escolhidos por sua acústica única ou por sua simbologia espiritual. Em outras regiões, grutas abrigavam enterramentos. No sítio de Kafzer, em Israel, esqueletos humanos com ornamentos datados de 100 mil anos atrás foram encontrados em cavidades. Isso indica que as cavernas tinham valor simbólico, talvez ligado ao mundo dos mortos ou ao sobrenatural. Portanto, longe de serem casas, funcionavam como templos naturais. A confusão surgiu porque, ao estudar artefatos nessas áreas, arqueólogos iniciais assumiram que onde havia cultura, havia moradia, um erro que persistiu por gerações. Por que ainda acreditamos nesse mito?
A persistência da imagem do homem das cavernas revela mais sobre nós do que sobre o passado. Ela simplifica uma história complexa, transformando ancestralidade em caricatura. Museus do século XX reforçaram essa narrativa para facilitar a compreensão do público, enquanto a indústria do entretenimento reproduziu como visual exótico. No entanto, a ciência avança. Hoje, técnicas como análise isotópica, LiDAR e reconstrução 3D permitem identificar traços de habitações perecíveis mesmo sem restos físicos. Essas descobertas mostram que os pré-históricos eram estrategistas ambientais, capazes de projetar abrigos sofisticados com os recursos à mão. Reconhecer isso não é apenas correção histórica, é respeito. É entender que esses ancestrais não eram primitivos no sentido pejorativo, mas inovadores que moldaram paisagens e culturas com inteligência e sensibilidade. Desconstruir o mito é dar-lhes de volta sua humanidade plena. A pré-história não se passou nas sombras úmidas de uma caverna, mas sob céus abertos, à beira de rios, em clareiras florestais e campos varridos pelo vento. Os primeiros humanos não esperaram por grutas para viver, eles criaram seus próprios espaços, temporários ou duradouros, conforme a necessidade. A ideia do homem das cavernas é um atalho visual conveniente, mas enganoso. Ao abandoná-la, ganhamos uma visão mais rica, complexa e justa de nossos antepassados. Eles eram viajantes, construtores, artistas e estrategistas, não meros sobreviventes escondidos na escuridão. Esperamos que este vídeo tenha oferecido uma nova perspectiva sobre onde e como viveram aqueles que nos precederam. Se gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos que desafiam os mitos da história humana. Até a próxima!